Perfeitamente, vamos falar aqui, vamos começar uma revisão, uma rápida revisão. E a primeira grande coisa da cinemática é a gente perceber o que está em movimento e o que está parado, né? Parece que é uma coisa trivial, porque você pode pensar, bom, se eu sento no chão, eu estou parado. Mas a questão é sempre o seguinte, em relação a quê? Essa é a grande questão. Quando você pergunta se você está parado ou em movimento, a resposta é sempre depende. E depende do quê? Depende de um referencial. Se seu referencial é um poste, por exemplo, em que a sua distância não aumenta em relação a ele, você está parado. Mas se você sentar no chão, mesmo assim tem uma possibilidade de você estar em movimento. Se você pegar assim referencial à Lua ou a um astronauta que acabou de viajar lá na SpaceX, você está em movimento. Por quê? Porque você está em movimento junto com a Terra, né? Então a questão de estar parado em movimento sempre vai depender do referencial inercial. Outra questão aí importante que aparece na cinemática é o que é trajetória, né? A trajetória é o movimento que ele faz, né? Ele pode subir, descer, ele pode fazer curva, ele pode ir em linha reta, ir e voltar. Isso vai ser a trajetória, né? Então se ele vai 5 km para frente e depois voltar 3, a trajetória dele foi de 8 km. E o que é espaço? Qual que é a diferença de trajetória para espaço? Nos nossos estudos, o que vai importar é sempre a posição final e a posição inicial. Então, independente do que ele fez no meio do caminho, se ele fez curva, se ele subiu, desceu, se ele ficou parado, se ele foi e voltou, a questão é sempre a posição final e a posição inicial. Velocidade é sempre um conceito muito intuitivo, né? Porque você pode falar de velocidade de várias coisas, né? Você pode falar velocidade de um carro, de um animal, você na bicicleta, você correndo. Mas veja, você poderia estar falando também com que velocidade você consegue resolver um exercício. Ou com que velocidade uma mangueira enche uma caixa d'água. Ou com que velocidade você prepara seu almoço. Agora perceba, dentro desse conceito genérico de velocidade, sempre leva em consideração o tempo. Ou seja, quanto menor o tempo que você executa uma tarefa, maior a sua velocidade. Então elas são grandezas inversamente proporcionais, né? Quando a gente fala da velocidade na cinemática, nós estamos falando da velocidade de um corpo, né? De um ponto material. Então a velocidade vai ser a distância que ele percorre dividido pelo tempo que ele anda aquele percurso. Então se ele, por exemplo, participou de uma corrida de 100 metros rasos, ele andou 100 metros em 10 segundos. Então a velocidade dele vai ser 100 dividido por 10, que vai ser 10 metros por segundo. Então esse é o conceito de velocidade aplicado na cinemática. Muito bem, então nós temos aqui a nossa famosa equação horária do espaço, que é a equação que aparece no movimento retilíneo uniforme, né? Essa equação horária do espaço, ela tem alguns itens nessa equação, né? Lembra que na matemática você tem a função do primeiro grau, geralmente se utiliza as incógnitas y e x, e aqui a gente utiliza outras letras, porque essas letras passam a ter um significado, as incógnitas, né? Que antes era o x e y, começa a ter um significado físico. Então esse t aqui é o tempo é uma variável, ele é como se fosse o x lá da função do primeiro grau. O v é uma constante, é o númerozinho que acompanha o x lá na matemática, é o que a gente chama aqui de velocidade. Lembra que no movimento retilíneo uniforme a velocidade é uma constante, né? O S0 é o espaço inicial, e o S é o espaço final. Então isso que é desse jeito que se organiza
a nossa função horária do espaço, conhecido também como fórmula do sorvete, S igual a S0 mais VT. Bom, vamos aqui usar um exemplo. Imagina aqui uma equação S igual a 5 mais 2T e as unidades estão no sistema internacional. Bom, o número que ocupa o lugar da posição inicial é o 5. Então, posso dizer que o S0 vale 5 metros. E o número que ocupa o lugar da velocidade é o 2. Então, posso dizer que a velocidade é 2 metros por segundo. Então, vamos citar um exemplo. Imagina que eu quero saber onde que o móvel vai estar, onde que o objeto vai estar quando o tempo for 0. Então, vamos fazer aqui um cálculo mental, tá? Então, no lugar do t ali, você vai colocar 0, vai ficar 5 mais 2 vezes 0. A multiplicação tem prioridade, né? 2 vezes 0 dá 0, obviamente, sobrou 5. Então, quando o tempo for 0, a posição é 5, ou seja, é o S0, né? Ele não saiu do lugar, você está começando o movimento ali. Imagina quando o tempo for 1. Então, no lugar do t, eu coloco 1, cálculo mental novamente, 5 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, 5 mais 2 vai dar 7. Então, a posição vai ser 7 quando o tempo for 1. E eu sou obrigado sempre a colocar a variável no lugar do t? Não. Eu posso dizer, por exemplo, tentar buscar qual que vai ser o tempo quando a posição for 9. Novamente o cálculo mental, tá? Lá na equação, coloca o número 9. Se você tem dificuldade, faz no caderno. Coloca lá no lugar do S o número 9. Então, fica 9 igual a 5 mais 2t. Bom, esse 5 vai para o outro lado, tudo bem? Então, fica 9 menos 5 igual a 2t. 9 menos 5 dá 4. Então, fica 4 igual a 2t. Aí você pode perguntar assim, que número multiplicado por 2 que vai dar 4? Só pode ser o número 2, tudo bem? Ou passo 2 dividindo, mesma coisa. E se eu quiser a posição 27? Em quanto tempo o nosso objeto, nosso corpo material vai estar, em quanto tempo ele vai demorar para chegar na posição 27? Então, novamente, eu coloco 27 lá no lugar do S. Então, fica 27 igual a 5 mais 2t. Passo 5 para o outro lado, né? Fica 27 menos 5, que dá 22. 22 igual a 2t. Esse 2 pode passar dividindo, ou você pode perguntar assim, que número multiplicado por 2 que vai dar 22? Esse número é o número 11.